Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Nós vamos dar início então a mais um sistema, né, na anatomia, que é o sistema esquelético, né? Então, para que a gente consiga estudar adequadamente o nome dos ossos, das estruturas que compõem esses ossos, então, todos temos que lembrar da terminologia anatômica, da posição anatômica, né? Lembrar dos planos, que é importante para que a gente consiga, né, entender algumas informações que serão passadas. Ok? Vamos lá. Se vocês tiverem dúvidas, tiverem perguntas, deixem nos comentários ou me mandem um e-mail que eu respondo para vocês. O sistema esquelético, então, é o sistema composto por ossos e cartilagens, além de vários ligamentos, né, que se interligam para formar a estrutura do indivíduo, né, formar, então, o arcabouço, formar, então, aquilo que vai dar sustentação para o corpo, que vai dar sustentação para os nossos órgãos internos, para os órgãos moles, né? Vocês já pararam para pensar qual seria a aparência do ser humano se nós fôssemos seres que não tivéssemos um esqueleto ósseo? Pararam para pensar como é que seria? Como que seria o processo de vida? Como é que seria o processo respiratório? Como que seria o processo de transmissão de informações através dos neurônios? Será que seria igual? Será que nada mudaria? Bom, essa imagem aqui tenta demonstrar como seria o indivíduo caso ele não tivesse um esqueleto ósseo. Basicamente, o amontoado de tecido mole, o amontoado de pele, músculos e órgãos que sairia rastejando, né? E com essa massa corporal toda, essa situação ela não seria possível. Por quê? Né? Todo esse peso, todo esse tecido acabaria por sufocar, por comprimir órgãos vitais, como por exemplo os pulmões e o coração. Então é uma situação que ela, nesse estado como está aqui, né, o ser humano não consegue sobreviver. Teria que ter uma alteração morfológica bem grande para que ele pudesse sobreviver sem um esqueleto. Ok? Então isso é importante. Então, o nosso esqueleto humano, nós vimos lá na aula prática que ele é formado por aproximadamente 206 ossos. Quando eu falo que o indivíduo adulto normal, ele possui 206 ossos, né? Isso então quer dizer que a maior parte da população, ela possui essa quantidade de ossos. Essa quantidade óssea, ela pode variar de acordo com a idade. Nós vimos isso, né? Que uma criança, ela apresenta uma quantidade maior ou menor de ossos? Apresenta uma quantidade, obviamente, maior de ossos, né? Isso porque muitas das articulações ainda estão se formando, muitos dos ossos estão em processo de formação. E isso acaba por formar articulações novas, né? Vocês se lembram, por exemplo, do osso do quadril. O osso do quadril, ele no indivíduo adulto, ele é apenas um único osso, mas na criança tem 3 ossos: o ilho, o isquio e o pubis, né? Assim como outros ossos também acabam por sofrer um processo de sinostose, que é esse processo de calcificação que ocorre nos ossos à medida que o indivíduo envelhece. Então, o esqueleto adulto e normal, vocês puderam ver aqui nessa animação, que vai construindo esses ossos todos. Então, o indivíduo adulto normal, ele possui cerca de 206 ossos, né? É lógico que esse número é variável, então tudo que foge desse número nós vamos chamar de variação anatômica. Então, o indivíduo idoso, pela ocorrência da sinostose, principalmente no crânio, né, ele acaba por ter uma quantidade menor de ossos. Não é que os ossos somem, né? Esses ossos acabam calcificando, né, e fusionando à medida que nós envelhecemos. Tudo bem?
se lembram disso, né? Bom, vamos para frente então. Para que serve o esqueleto? Quais as funções do esqueleto? Olha, dá sustentação para o corpo, né? Sustentação para as partes moles, professores. Nós vimos isso nos slides anteriores. Se não tivesse o esqueleto para sustentar as partes moles, nós teríamos um amontoado de tecido, de carne, né? Que não teria condição de viver porque esse tecido acabaria por comprimir, né, órgãos vitais como coração e pulmão. Tá? Então, além de sustentação de partes moles, ele promove também proteção de órgãos, né? Então, os nossos órgãos internos são protegidos. Nós vimos isso também nas cavidades corporais, né? Essa cavidade posterior aqui, a cavidade do crânio, a cavidade craniana, é um estojo ósseo bem resistente que protege o nosso encéfalo. A cavidade vertebral, né, protege a nossa medula espinal. A cavidade torácica protege os pulmões, protege o coração. Então, eu tenho esse esqueleto, né, um esqueleto ósseo, como forma de proteção. Além de fornecer proteção, o esqueleto fornece para nós uma reserva de sais minerais, né? Então, não há necessidade nenhuma do indivíduo fazer uma suplementação de cálcio, por exemplo, na vida adulta, a não ser que esse indivíduo ele não tenha na sua dieta uma quantidade necessária de cálcio, né? Então, funciona assim. Homem tem uma massa esquelética mais robusta do que as mulheres. Dessa forma, o esqueleto dos homens ele tende a ser mais pesado, mais rústico, né? Então, tem mais minerais? Sim, tem muito mais minerais do que nas mulheres. Um outro detalhe importante, né? Nós, durante a nossa vida, nós conseguimos armazenar, fazer um banco de ossos, um banco de minerais, né? E à medida que eu vou precisando desse mineral, eu vou acessando o meu banco, né? Imagine que você tem uma conta bancária e você trabalha. Nessa época que nós estamos agora, muitas pessoas são autônomas e acaba por não ter uma reserva, acaba por não trabalhar. Então tem que retirar das suas reservas bancárias, da sua poupança. Né? Então a gente faz uma poupança de osso também. Né? E como que eu faço essa poupança de osso? Na alimentação. Então todo o osso, todo o cálcio a mais que nós ingerimos, ele vai ser armazenado no nosso esqueleto. Né? Isso por influência da nossa linda vitamina D, né? Que começa a ser metabolizada ali na pele, pela ação dos raios ultravioletas do sol, e termina a sua produção lá nos rins. Então a vitamina D começa na pele e termina a sua produção nos rins. Além da vitamina D, é importante os hormônios da glândula paratireoide também regulam, né, esse metabolismo do cálcio. Né? Então, todo o cálcio que eu tenho em excesso, que eu tenho a mais do que a minha necessidade diária, ele vai ser, então, armazenado nos meus ossos. Por toda a vida isso acontece, professor? No homem, um tempo bem maior. Né? Na mulher, a reserva de osso da mulher, ela tem um tempo mais curto, né? Por volta de 35 a 40 anos de idade, a mulher ela cessa esse banco de osso, né? Esse banco de minerais. Nossa, mas por que isso? Porque a mulher, além da vitamina D, além de ter influência dos hormônios da paratireoide, além de ter o cálcio na alimentação, a mulher precisa também do estrógeno, do estrogênio. Né? E esse estrogênio tem uma função importantíssima de aumentar a massa óssea. Né? Quando a mulher chega por volta dos 40 anos, ela não entrou ainda na menopausa, mas esse processo todo de armazenar minerais, de armazenar o cálcio, ele acaba reduzindo muito. E quando ela entra na menopausa, né, por volta dos 45, 47 anos de idade, ela acaba por não armazenar mais o cálcio.
A partir desse momento, ela precisa, então, ter na sua alimentação o cálcio para que ela consiga ter o seu metabolismo do cálcio normal. Né? Nossa, mas e para que o cálcio é utilizado? Pensem um pouquinho, para que nós utilizamos o cálcio? Em quais processos fisiológicos, quais processos corporais o cálcio ele é importante? Tá? Respondam isso para mim, né? Vão colocando aí. Quem não souber, me pergunte depois, né? Mas vamos ver o que tem de resposta. Além disso, os nossos esqueletos servem de ancoragem para os músculos e promovem para nós o movimento. Então, esse cálcio, esse esqueleto é importantíssimo para nós. Eu disse para vocês que um requisito importante para que eu tenha uma massa óssea é eu ter o cálcio na minha alimentação. Esse é o primordial. Se eu não tiver o cálcio na alimentação, e hoje o cálcio é encontrado na carne, no leite, em vários outros produtos industrializados, né? Então, é muito fácil conseguir o cálcio. Mas caso o indivíduo não tenha o cálcio, aí, se já não tem o principal, não tem como essa pessoa aumentar a sua massa óssea, né? Mas e nesse caso específico aqui, né, de um astronauta? O que será que acontece com o esqueleto desse astronauta? As primeiras viagens dos cosmonautas que ocorreram, ficaram um tempo lá no espaço, e quando eles retornaram para a Terra, eles voltaram com uma condição muito grave. Eles voltaram com uma osteoporose gravíssima. Mas e por quê? O que influenciou? O que a viagem espacial influenciou para que essas pessoas, esses astronautas, tivessem a osteoporose naquela época? Hoje em dia isso não acontece mais, mas nos primeiros isso aconteceu muito. Pense aí também, coloque nos comentários, né? Depois a gente comenta mais sobre isso. Bom, uma outra função do esqueleto, não diretamente do esqueleto, né? Mas de uma substância gelatinosa que está presente nos ossos, é a produção de células do sangue. Não é que o osso produz sangue, mas dentro do osso, olha aqui eu tenho um osso, o que vocês estão vendo aqui em amarelinho, aqui mais claro, são trabéculas ósseas, e no meio dessas trabéculas eu tenho um tecido aqui, tem uma substância gelatinosa chamada de medula óssea. Tudo que é medula é porque está dentro, né? Então, está dentro do osso. Então, essa medula óssea ela é responsável por essa produção de células do sangue. Eu tenho ali uma fonte riquíssima de células-tronco que produzem para nós as células do sangue. Né? Células da linhagem vermelha e células da linhagem branca. Tá? Essa medula óssea ela é dividida em duas partes. Vocês estão vendo aqui, né? Duas metades. Eu tenho a medula óssea vermelha. Eu tenho a medula óssea amarela. Qual a diferença entre elas? Medula óssea vermelha é a medula que está ativa e ela tem a função de produzir as células do sangue. Medula óssea amarela, ela está na sua fase inativa, ou seja, não trabalha mais. Um dia na vida, essa medula óssea aqui foi vermelha, perdeu a sua atividade porque ela não foi mais necessária e tornou-se amarela. Amarela por quê? Porque ela foi preenchida por gordura. Né? Então, quando vocês ouvem, acho que vocês já ouviram falar no tal do tutano do osso. Esse tutano é a gordura que fica dentro do osso. Altamente calórica, altamente nutritiva, né, para as pessoas que estão com falta de nutrientes, isso é importante. Para quem tem uma nutrição farta, isso é um pecado, porque você acaba por ingerir uma grande quantidade de nutrientes, né? Uma grande quantidade de gordura que pode trazer problema depois. Bom, então eu tenho medula óssea vermelha, eu tenho medula óssea amarela. Né? Obviamente, nessa imagem vocês estão vendo aqui
que a medula óssea vermelha está numa região e a medula óssea amarela está em outra. A medula óssea vermelha, ela fica numa região do osso chamada de osso esponjoso. Parece uma esponja, um osso trabecular. Então, onde eu tenho esse osso esponjoso? Na extremidade dos ossos longos, aqui na extremidade do osso eu tenho o osso esponjoso. Na outra extremidade eu tenho o osso esponjoso. Todos os ossos, nos longos sim. As extremidades elas são formadas então por osso esponjoso. Nós temos uma grande quantidade de medula óssea na coluna vertebral, no osso externo e no osso do quadril. São os locais mais ricos em maior quantidade de medula óssea. Tá? Já a medula óssea amarela, ela fica nesse espaço, nesse buraco aqui. Está vendo que nós fizemos um corte no osso? Que corte foi feito aqui? Fizemos esse corte no osso aqui para evidenciar essa cavidade, chamada de cavidade medular. Tá? E essa cavidade ela é preenchida pela medula óssea amarela. Beleza? Então, recapitulando, eu tenho a medula óssea vermelha, fase ativa, produz células do sangue. Tenho a medula óssea amarela, fase inativa, ela foi preenchida por gordura porque ela não é mais necessária. A medula óssea vermelha eu encontro nos ossos esponjosos, extremidade dos ossos longos, coluna vertebral, o osso externo e o osso do quadril. Medula óssea amarela fica nesse espaço no interior dos ossos, chamado então de cavidade medular. Ok? Caso ocorra uma necessidade extrema, essa medula óssea vermelha, ela pode voltar a medula óssea amarela, desculpa, ela pode voltar a se tornar vermelha para produzir células do sangue novamente. Ok? A medula óssea vermelha, olha aqui que bonito, né? Então aqui é uma parte do osso, a cabeça do fêmur, mostrando justamente essa quantidade grande de sangue aqui sendo produzida, né? A óssea amarela é o tal do tutano do osso. Paciente que é hipertenso, né, que tem colesterol alto, tem que fugir desse tipo de comida. A medula óssea vermelha é a mesma que é usada para o transplante, né? Então, quando vocês vão doar sangue ou vão fazer cadastro de doadores, que é muito importante isso, né? Quando eu faço o cadastro para doador de medula, não é a medula espinal, não é qualquer medula. Nós vamos fazer um cadastro para doar a medula óssea vermelha, que fica aqui no osso do quadril. Então é realizado um procedimento, né, feito sob sedação, a pessoa não sente dor, para coleta dessa medula óssea. Isso só é realizado se você for positivo com alguma pessoa que necessite da sua medula. Para você fazer parte do cadastro de doadores, é só doação de sangue, é só fazer a tipagem sanguínea e colocar lá, sou doador de medula. Tá? Se em algum local você for compatível, aí você vai ser convidado a fazer os exames de saúde, todos eles, para ver se realmente a compatibilidade é boa ou não. Tá? E é esse osso aqui do quadril que vai servir de doador. Tá? Não vai ter problema nenhum, vai ficar dando uns dias porque é uma lesão no osso, né? Mas é bem tranquilo. Tá? Façam um cadastro de doador de medula, isso é importante. Tem muitas crianças, muitos pacientes que estão necessitando muito, né, da sua medula, vai que você é compatível, né? Salve uma vida. Então, resumindo tudo isso, né, resumindo todo esse processo, o esqueleto é extremamente importante para nós. Né? Então, função primária, proteção de órgãos, então proteção do encéfalo, né, se você observar na imagem ali que está passando, então o crânio fornece proteção, o tórax fornece proteção, a coluna vertebral fornece proteção, produção de células do sangue, que não é uma função direta do osso, mas uma função da medula óssea que está no interior dos ossos, né? Armazenamento de sais minerais, fornecer ancoragem para os músculos e com isso proporcionar o movimento, né? Então o esqueleto tem várias funções importantíssimas para o nosso organismo, ok?
Entrando já no tecido ósseo, então esse osso ele é formado por um tecido e esse tecido é formado por células. A grande diferença do tecido ósseo é que as células, né, muitas delas, são preenchidas por sais minerais. Eu tenho uma matriz inorgânica, né? Então, no osso, eu tenho uma parte do osso que é viva, matriz orgânica. Eu tenho uma parte do osso que não está viva. As células foram mineralizadas e fazem parte da matriz inorgânica. Tá? Basicamente, nós temos como células do tecido ósseo. Eu tenho células osteoprogenitoras, então são células que vão se tornar as células jovens do osso. Eu tenho células jovens, que são os osteoblastos, que vão amadurecer e se diferenciar em osteócitos. Esses osteócitos, por sua vez, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão amadurecendo, eles vão sendo mineralizados. Eles promovem a rigidez do osso. Então, o osteoblasto promove a renovação e o osteócito promove a rigidez do osso, né? E uma última célula que são os osteoclastos, que são células multinucleadas, né? São células gigantes, podem possuir de 100 a 150 núcleos, na realidade são macrófagos, né? E esses osteoclastos, a função dele, olha aqui na figura, a função dele é a de reabsorver o osso. Nós observamos uma imagem um pouquinho mais detalhada, então eu vejo aqui o osteoblasto, a osteoprogenitora, o osteócito e os osteoclastos. Então, num sentido assim de, eu tenho uma renovação do osso. Quais são as primeiras células a serem ativadas para que o meu osso seja renovado? Primeiro eu tiro o osso velho. O osteoclasto degrada todo o osso velho. Depois eu venho com as células osteoprogenitoras, que vão crescendo, se diferenciam em osteoblasto, e os osteoblastos já promovem a renovação do osso, se diferenciam em osteócitos. Esses osteócitos acabam por mineralizar e formar a parte rígida, a parte dura do osso. Então, se esse osteoclasto aqui, ele reabsorve o osso, coisa importante sobre ele, né? Importante quanto, né? Bom, o osteoclasto, observa essa animaçãozinha aqui, bem bacana. Essa célula que está sendo mostrada ali é um osteoclasto. Então, ele promove para nós a reabsorção do osso. Ele vai gastando o osso. Então, quando eu não tenho uma nutrição adequada, quando falta cálcio na minha dieta, ou quando eu tenho hormônios desbalanceados, esse osteoclasto trabalha muito e começa a gastar o meu osso, começa a literalmente reabsorver esse osso. Em um indivíduo jovem, indivíduo adulto, numa criança, enfim, à medida que eu tenho a reabsorção do osso, eu tenho os osteoblastos que promovem a renovação desse osso. Então, eu não tenho problemas, né, de cunho de gasto desse osso. À medida que eu tenho reabsorção, os osteoblastos promovem a renovação desse osso. Tá? Isso é um processo contínuo, um processo fisiológico que vai acontecer com todo mundo. Mas, em algumas pessoas, esse processo ele acaba sendo muito acelerado, né? Principalmente mulheres, e provoca uma doença na qual o osso ele sofre um desgaste muito importante. Né? Que doença que é essa? Né? Que promove o desgaste do osso? É a osteoporose. Né? Então, de acordo com a estrutura do osso, com a arquitetura óssea, ele pode se apresentar de duas formas. Primeiro, é a substância óssea esponjosa, ou simplesmente osso esponjoso. Nesse tipo de substância, eu tenho septos ósseos que delimitam espaços. Olha aqui, ó. Peguei uma partezinha desse osso, coloquei num aumento maior, no microscópio eletrônico, e eu estou vendo esses septos ósseos aqui, ó. Esses septos ósseos, né, formam
todo esse trabeculado interno, que é o que nós chamamos de osso esponjoso. Esses espaços, eles não ficam vazios, eles não ficam ocos. Eles serão preenchidos. No indivíduo vivo, né? Esses espaços são preenchidos pela medula óssea vermelha ou amarela? São preenchidos pela medula óssea vermelha. Tá? Aquela medula óssea que ela serve para a produção de células do sangue, né? Então, vários ossos possuem essa medula óssea, inclusive esse que eu estou mostrando aqui para vocês e não comentei nele até agora. Tem muito osso esponjoso aqui, né? Onde que eu encontro esse osso? De que região do corpo é esse osso? Bom, primeiro, esse osso esponjoso, ele possui esses espaços para ser preenchido pela medula óssea. Mas não é apenas essa a única função desse osso esponjoso. A função também é distribuir a força, distribuir o peso do corpo. Então, ele consegue amortecer o peso corporal, amortecer impactos. Então, quando eu estou andando, a minha coluna vertebral tem uma grande quantidade de osso esponjoso e isso serve para amortecer os impactos que são provocados durante o ato de andar, né? Se nós não tivéssemos esse osso esponjoso, toda vez que eu andasse, ia ser uma tortura. Eu acho que todo mundo já passou pela experiência de estar descendo uma escada e esqueceu do último degrau. E aí você pisou com muita força, deu uma descarga muito grande, sentiu esse impacto lá na cabeça. Então, se nós não tivéssemos o osso esponjoso, toda vez que eu estivesse andando, eu ia sentir essa situação, né? Então, esse osso aqui também tem muito osso esponjoso porque ele é adaptado para amortecer impactos. Nem tanto para produzir células do sangue, tá? Mas a função maior desse osso aqui, que eu estou indicando aqui com um apontador aqui, é amortecer impacto. E onde fica esse osso? Respondem nos comentários, coloquem lá, e eu direi se vocês estão certos ou não. O outro osso, a outra substância óssea, ou a outra parte da arquitetura do osso, é a substância óssea compacta. Nessa substância não tem espaços, olha aqui, não tem espaço nenhum, né? Então ele é compacto, ele é denso. Então externamente eu tenho uma parte compacta, internamente eu tenho uma parte esponjosa, né? Se a parte esponjosa servia para armazenar a medula e servia para amortecer impactos, a parte compacta, que ela é densa, ela serve para proteção, resistência, né, e suportar peso. Então, a parte dura do osso é devida então à substância compacta. Essa parte toda aqui externa do osso é a compacta. A parte interna, vocês já viram, é a parte esponjosa. Nesse experimentozinho aqui, você pega uma parte do osso, pega um osso, por exemplo, de galinha, e coloca num vinagre, num ácido fraco. Depois de alguns dias, você vai perceber que esse osso ele está flexível. Peraí, mas o que aconteceu com esse osso para ele ficar flexível? O vinagre, ou ácido fraco, promove a desmineralização do osso. O osso desmineraliza, todo o cálcio, todo o mineral é retirado. E aí, o que fica no osso? Né? O que fica é o que nós já vimos anteriormente, a matriz orgânica, que é formada de colágeno, é formada pela parte celular do osso, né? Então os osteócitos, os osteoblastos, ficam a matriz essa celular. Então sai apenas a parte dura, né? Que é o mineral. Isso é importante. Então a parte compacta serve de proteção, né? Para alguns a proteção é maior, para outros a proteção quase que não serve para nada, porque não tem nada ali dentro, né? Tirem as suas próprias conclusões sobre essa fala, mas muita gente, muitas pessoas têm essa condição aqui e acham que tem o oposto, né? Quando eu observo uma radiografia, eu posso observar claramente a parte compacta, a substância óssea compacta. Dá para ver aqui essa linha mais branca, porque eu tenho uma maior quantidade de minerais. Onde eu tenho essas linhas mais escuras, os espaços mais escuros nas extremidades dos ossos, é porque eu tenho ali o osso esponjoso. Tá? Aqui numa imagem do quadril, eu posso ver então a parte compacta,
No quadril você pode ver que ele é bem mais escuro do que os demais ossos. Olha aqui o fêmur, né, uma compacta bem densa, mas olha o quadril, porque justamente ele possui uma maior quantidade de substância óssea, né, esponjosa. E aí, ó, tá vendo aqui, ó, eu tenho separações. Isso porque é um indivíduo mais jovem, né? Lembram? Quanto mais jovem o indivíduo, os ossos quadris são separados. Então aqui eu tenho o ilho, aqui o isquio e aqui na frente o pubis. O ilho, o isquio e o pubis, né? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Deixem nos comentários. Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês assistam esse vídeo aula, tirem suas dúvidas, façam as atividades que foram propostas, né? E se tiverem dúvidas muito importantes, mandem um e-mail, né? Vamos lá que eu respondo para vocês, ok? E aqui por último, né? Uma tomografia, eu posso ver essa região mais clara, mais branca, que é onde eu tenho a compacta óssea. Então aqui a parte mais clara, a compacta, a parte mais escura, nessa imagem aqui está muito boa, essa radiografia, eu posso ver até o trabeculado do osso esponjoso. Beleza? Então, uma boa semana para vocês, boa aula, aproveitem, bons estudos!